5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Larissa Brito Cruz. Tá aí, Larissa, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como a Larissa fez. Entrou no canal, se inscreveu, saiu curtindo todas as aulas e ainda pediu uma música. Então, hoje nós estamos com uma incrível marca, estamos com 24.985 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Ó, se dá. Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série, primeira? Segunda série, turma de história. Hoje nós vamos tratar dos Estados Unidos no século XIX. Vamos falar sobre a sua marcha para o oeste, Guerra de Secessão. Se der tempo, a gente emenda ali com a Guerra de Secessão. Bom, eu separei um texto aqui, pegando essa mania agora de separar texto. Separei um pequeno texto aqui para poder falar o seguinte: o espírito de expansão aí que acompanhava esses acréscimos de território lá para os Estados Unidos levou um profeta do Destino Manifesto a anunciar que, é o texto agora, diz assim, ó: podemos expandir-nos até incluir o mundo inteiro, o México, a América Central, a do Sul, Cuba, as Ilhas das Índias Ocidentais e mesmo a Inglaterra e a França. Podemos anexá-las sem inconveniência ou prejuízo, permitindo que suas legislaturas locais regulem seus negócios locais à sua própria maneira. E esta, Senhor, é a missão dessa república e de seu destino final. Olha só que interessante, esse Destino Manifesto, isso aí está na revista Max Savelli, Os Tempos Modernos, História da Civilização Mundial, pela Belo Horizonte, Vila Rica, 1990, página 211. Muito legal, né? Bom, depois do reconhecimento aí de sua independência em 1783 e da promulgação da sua Constituição em 1787, os Estados Unidos traçaram sua política exterior isolacionista. George Washington adotou o comportamento de não se intrometer em assuntos europeus. E em 1822, a chamada Doutrina Monroe, você sabe, né? Uma reação à política intervencionista da Santa Aliança, confirmou a tendência e reservou essa parte do mundo para o próprio imperialismo americano. 10 anos antes, a gente não pode esquecer, o país havia guerreado novamente contra a Inglaterra por causa das pretensões americanas sobre o Canadá e também do bloqueio inglês ao comércio de seus artigos, do bloqueio inglês ao comércio de seus antigos colonos com a França. Foi aí a Segunda Guerra de Independência, de 1812 a 1814. Bom, o isolacionismo na política externa, expansionismo na política interna, migrantes internos e imigrantes europeus, eles aceleraram o processo de ocupação do território. Estimativas mostram que entre 1790 e 1890,
15 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos. A população cresceu de 31 milhões lá de 1860 para 80 milhões no final aí, do século XIX. Bom, a expansão territorial dos Estados Unidos, iniciando aí a corrida para o oeste, ela partiu da faixa do litoral do Oceano Atlântico, correspondendo às originais 13 colônias, chegando ao litoral do Oceano Pacífico. Essas conquistas, elas se deram através de compras de territórios e também de guerras, como por exemplo, 1803, os Estados Unidos compram a Louisiana de Napoleão Bonaparte por 15 milhões de dólares. Em 1819, por 5 milhões, compraram a Flórida da Espanha. 1845, declarando-se independente do México, o Texas se uniu aos Estados Unidos. Em 1848, depois da guerra por fronteiras, contra o México, que perderam 2 milhões de quilômetros quadrados do seu território, foi anexado aí, então, Nevada, Califórnia, Utah, Arizona e o Novo México. Com essas conquistas, então, os Estados Unidos chegavam aí, então, ao Pacífico. Em 1867, compraram o Alasca, que pertenciam à Rússia, e a pressão populacional incentivou a chamada Marcha para o Oeste. Em 1848 e 1849, deu-se a Corrida do Ouro na Califórnia, o Homestead Act de 1862, autorizou a distribuição de terras aos estrangeiros, acelerou então aí essa ocupação em direção ao Pacífico. No final do século XIX, cerca de 600 mil fazendeiros haviam recebido terras para iniciar então suas atividades. Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, a política rural estava ligada a uma certa concepção de trabalho. Mas, enquanto a lei brasileira de 1850 dificultava a obtenção de terra pelo trabalhador livre, lá o Homestead Act de 1862, lá nos Estados Unidos, doava terras a todos os que desejassem se instalar nessas terras. E em 1860, enquanto a industrialização avançava na Europa e o café salvava a balança comercial do Brasil, os Estados Unidos já possuíam 50 mil quilômetros de ferrovias e se preparavam para construir as primeiras transcontinentais, ligando aí o Atlântico ao Pacífico. A gente precisa ressaltar que essa conquista ela ocorreu com os colonizadores e pioneiros não respeitando os direitos dos povos indígenas, que foram literalmente dizimados. Bom, a Guerra de Secessão. Bom, então, aí os Estados Unidos no século XIX passam então por essa Guerra de Secessão, de 1861 a 1865. Bom, o início da arrancada econômica dos nortistas firmes ali na política de industrialização se deu em 1860. O Sul vendia algodão para a Europa. O valor das exportações representava 22% da produção nacional em 1810 e 57% em 1860. Bom, surgiram então conflitos na política tarifária entre 1828 e 1832. O Sul queria tarifas de importação e exportação baixas, o que aumentava o volume das suas exportações. Já o Norte queria proteção tarifária para proteger a sua produção industrial de uma concorrência estrangeira. Uma outra divergência entre as regiões era a questão de distribuição de terras no chamado Oeste americano, porque ali a burguesia nortista apoiava a política de distribuição de terras e os fazendeiros escravocratas do Sul, temendo o êxito desse modelo de pequenas propriedades, defendiam a ocupação daquelas terras nos moldes da ocupação do Sul, marcadamente com o latifúndio. Bom, o escravo ele era um motor da produção agrícola, portanto, precisava ser defendido. Embora proibido desde 1815, o tráfico de escravos ele persistiu sob forma de contrabando até o ano de 1860. E apesar disso e da sua criação sistemática nas fazendas,
Os escravos tinham o preço aumentado continuamente. Para os sulistas, a solução era expandir as áreas de trabalho escravo. Porém, os nortistas combatiam essa ideia e defendiam a ocupação de novos territórios pelo trabalho livre, tanto de pioneiros quanto de imigrantes. E, paralelamente a tudo isso, crescia a campanha pela abolição da escravatura, conduzida por homens influenciados, olha aí, pelas ideias iluministas e por religiosos que se baseavam na Bíblia para poder condenar essa escravidão. Em 1852, Harriet Beecher Stowe, olha que nome bonito, Harriet Beecher Stowe, sim, isso mesmo, publicou A Cabana do Pai Tomás, um romance abolicionista que vendeu 300 milhões de exemplares no primeiro ano de edição. Uma novela no Brasil, inclusive, com esse nome. Bom, em 1860, surgiu como candidato presidencial do Partido Republicano um político nortista de atitudes moderadas em relação à escravidão e determinado, acima de tudo, a manter a União. Estamos falando de Abraham Lincoln. Sua vitória não foi aceita pelos sulistas, que resolveram deixar a União e formar os chamados Estados Confederados da América, para restabelecer a unidade territorial. A Guerra Civil foi inevitável. A correlação de forças era desfavorável ao Sul. Dos 31 milhões de americanos, mais de 20 milhões viviam no Norte. Dos pouco mais de 10 milhões sulistas, 3 milhões aí e 500 mil eram escravos. Então, o Sul só tinha uma fábrica de armamentos pesados. O Norte já dispunha de um bem montado parque industrial, né, com rede ferroviária e uma poderosa esquadra. E em 22 de setembro de 1862, o governo aboliu a escravidão nos estados rebeldes, a chamada 13ª Emenda Constitucional, para desorganizar a economia sulista e levar os escravos a uma rebelião. Sim, ao mesmo tempo, tentava-se conquistar simpatias na Europa, e deu certo. Depois da decisão, cessou toda a ajuda anglo-francesa aos confederados. A abolição efetiva só viria mesmo em 31 de janeiro de 1865, sem programa algum de integração ou ajuda, o que perpetuou a desigualdade contra o preto, a semelhança do que ocorreria mais tarde aqui no Brasil. No dia 9 de abril de 1865, o Sul se rendeu. A Guerra Civil havia deixado um saldo de 600 mil mortos. O Sul foi devastado. A economia ficou completamente desorganizada e uma legião de pretos ficaram marginalizados. Os brancos reacionários fundaram associações radicais, como a racista Ku Klux Klan, que foi nascida em Nashville em 1867. Porém, a vitória do Norte permitiu que os Estados Unidos pudessem dar um salto no seu processo de industrialização ao longo do século XIX e, chegando ao século XX, como uma das maiores potências capitalistas do mundo. E o processo de independência na América Espanhola será o nosso próximo tópico da nossa próxima aula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima.